Mas vamos nos voltar para cá. Eu quero ler 1 de João, primeira carta de João, capítulo 13, o verso 2, que diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O propósito de Deus é que nós nos tornemos semelhantes. Nós fomos criados à semelhança de Jesus, à semelhança de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 1, se você tem a sua Bíblia aí, no capítulo 1, verso 26, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós somos semelhantes a Deus. Somos semelhantes a Deus não na sua onisciência, onipotência e onipresença, porque nós somos carnais, mas somos semelhantes nos sentimentos, na forma de pensar, de discernir, de decidir, não é? Apesar do pecado ter destruído muito da nossa capacidade, do nosso potencial, nós ainda guardamos semelhanças a Jesus, semelhanças de Deus, né? Na sua maneira de sentir, na sua maneira de agir, de pensar. E Paulo, aliás, e João está nos dizendo assim que nós tornaremos ainda mais semelhantes a Jesus quando Jesus vier nos buscar, ou seja, porque seremos glorificados. Este corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade e nós nos tornaremos mais semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Em Atos 11:16 nos diz que os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos lá na Antioquia. Olha só no verso 26 do capítulo 11 de Atos, diz assim: Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Sabia disso? Os discípulos não eram chamados de cristãos, não é? Eles andavam com Jesus Cristo, mas não havia aquele ministério, ainda não havia crescido de tal modo que eles vivessem como Jesus, a tal ponto de serem chamados de cristãos. E foi lá em Antioquia que eles foram pela primeira vez chamados de cristãos, porque diz a palavra de Deus que Barnabé foi em busca de Saulo de Tarso, não é? E então eles foram para Antioquia e lá eles pregavam e testemunhavam, e muitas pessoas eram agregadas ao cristianismo. E eles se tornaram cristãos. Por que eles se tornaram cristãos? Porque eles se tornaram semelhantes a Jesus. Não na fisionomia, não na forma, mas semelhantes no caráter, semelhantes nos seus atos, semelhantes na sua maneira de falar e de pensar e de agir. É nesse sentido que Cristo quer nos tornar semelhantes a Ele. Nós seremos mais semelhantes a Jesus na medida em que vivermos e praticarmos as suas boas obras, amarmos o nosso próximo, termos preocupação com as pessoas, amarmos nossa família, dar do nosso tempo, não é, para o nosso semelhante, e então nos tornaremos mais semelhantes a Jesus fazendo as suas obras. Mahatma Gandhi disse assim, que muitos não são cristãos e ele também não era cristão por causa dos próprios cristãos, ou seja, o testemunho que os cristãos davam não convencia ninguém a ser cristão, ao contrário. Então aqueles que são cristãos, aqueles que se achegam a Jesus Cristo, devem se tornar mais semelhantes a Ele. E como isto é possível? Nós por nós mesmos não podemos, mas se nós nos entregarmos no comando, no guia, na direção do Espírito Santo, o Espírito Santo transformará as nossas vidas, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de perceber, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de nos alimentar, a nossa maneira de olhar para o nosso próximo. Porque a nossa pregação, ela deve ser não como dizemos, mas sim como vivemos.
e então as pessoas vão nos reconhecer como verdadeiros cristãos. Que você tenha um sábado feliz e que você se torne mais semelhante a Jesus na medida em que você abrir o seu coração para que Ele habite em sua vida e Jesus fará as transformações que devem ser feitas em você. Então iluminará o mundo com o Evangelho, se tornando cada vez mais semelhante a Jesus, amando o próximo, amando o seu cônjuge, amando os seus filhos, amando os seus vizinhos, amando as pessoas da sociedade que estão ao teu redor. E você será identificado então como verdadeiro cristão. Que tal? Quer que eu ore por você? Quero fazer uma oração agora, quem sabe você esteja precisando dessa oração. Senhor meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Queremos ser mais semelhantes a Jesus. Queremos praticar as suas boas obras, mas por nós mesmos não podemos. Então abrimos o nosso coração ao Senhor. Que o Senhor toque na vida desta pessoa que está ouvindo esta mensagem agora, para que ela também seja transformada, modificada, restaurada e se torne semelhante a Jesus. Nos dê um feliz sábado, em nome de Jesus. Amém.